Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do já tradicional Show Mais. Pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva o número de 2.000, mas é brincadeira um negócio desse, 2.859. É programa que não acaba mais. E nós gostaríamos muitíssimo da participação de todos. Aliás, esse programa gira em torno da participação dos nossos amigos telespectadores. Aqui nós estamos passando para vocês todas as plataformas comunicáveis com a nossa produção. O www.tvmaisabc.com.br, tem o contato @, está aqui, tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, viu? Não use o símbolo matemático e sim o por extenso, MAIS. E você pode assistir também e entrar em contato pelo facebook.com/tvmaisabc. Ah, mas Nácio, o que eu falo, Não, você pode dar sua opinião a respeito do tema de hoje, de algum tema que já foi ao ar há muito tempo, que você gostaria de revê-lo. Você pode sugerir profissionais que atuam nas mais variadas áreas. Fique à vontade. O Show Mais pertence a vocês e está a caminho do dia 1º de abril do ano que vem, 2019, para os nossos 15 anos no ar. Graças, repito, à participação dos nossos amigos telespectadores. E não é que as eleições estão cada vez mais perto, o segundo turno, né? E papo daqui, papo de lá, uma coisa daqui, outra coisa de lá. Enfim, há uma tensão que paira no ar, não é? De todos os cidadãos brasileiros. Não importa se você vai votar no candidato A ou no B, ou no C ou no D, as discussões elas estão se acalorando, não é? Porque paira realmente uma energia, não sei se positiva ou negativa. Sei que o nosso povo está mais preocupado, aliás, mais preocupado do que nunca, não é? Em saber das coisas dos candidatos, das plataformas políticas, o que eles vão realmente fazer. Agora tem que prometer, tem que assinar também ali. Porque será cobrado. As coisas estão mudando. A democracia aflora cada vez mais em nosso país. Tanto é que nós vamos consultar uma psicóloga e uma psicopedagoga para vir aqui explicar, para tirar a gente desse sufoco. Eu peço uma salva de palmas para a doutora Alessandra Abreu Florentino. Boa noite, doutora Alessandra. Prazer muito grande em recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O que está acontecendo, né? Nessa atipicidade dessas eleições, as pessoas nunca se inteiraram tanto. A gente ouvia um candidato falar antigamente, mas a massa mesmo nem dava atenção. Sabia que a novela ia entrar um pouco mais tarde, só isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia a pessoa sintoniza, quer saber, vamos ver qual foi a resposta que ele deu, o que ele vai afirmar. É positivo ou negativo, doutora? É algo que tem sido surpreendente para mim, porque eu estou percebendo a política chegar dentro dos consultórios. E o que eu observo é que as pessoas levam a política para mostrar o que está acontecendo dentro da casa, em termos de comunicação entre as pessoas de uma mesma família, ou pessoas que estão há anos dentro de um vínculo forte, bonito, profundo de amizade, dentro de qualquer tipo de relacionamento. Esse comportamento, toda a flor da pele que as pessoas estão manifestando por conta das questões políticas, estão causando alguns comportamentos destrutivos dentro das relações. É porque está acontecendo muita discordância. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, que é muito normal. Só não pode entrar em atrito. Que é o que está acontecendo, infelizmente, né? As pessoas, quando elas começam a fazer uma menor discussão, um menor debate só para troca de ideias, aquilo começa a se tornar uma conversa agressiva, uma conversa em que a troca depende de alguém estar certo. Se o candidato do outro não bate com o seu, você já acha que o cara é inimigo. E não é nada disso. Exatamente, já começa a virar uma guerra. Aí as pessoas completamente se separam, não conseguem mais ter nenhuma tolerância, compreensão, de repente um pouco mais de respeito pelo que o outro está dizendo, pelo que o outro está sentindo. E aí aquela comunicação empática se perde. Então, de repente, uma conversa que poderia produzir algo que seria positivo para ambos os envolvidos, termina em briga, discussão, rompimento de relacionamento, rompimento de amizade, casais que não se falam dentro da mesma casa, porque cada um defende um lado e aquilo vai virando uma guerra. Então, esse conflito todo, essa diversidade de ideias está mexendo muito com cada um de nós. O italiano diria que já gira la testa, a cabeça está pirando.
qual o principal motivo das pessoas irem ao seu consultório nesta época falando desse tema? Eu acredito que o tema em si acaba revelando algumas questões que já aconteciam dentro daquele relacionamento. Então as eleições estão servindo de válvula de escape. Exatamente, e aí estão exacerbando algum tipo de relação que já acontecia de forma subjugada. De repente, um casal em que um dos parceiros sempre teve um ponto de vista muito forte, nunca deixou que o outro se expressasse com um pouco mais de liberdade, e aí esse outro, agora com os nervos à flor da pele, mais ansioso por causa das eleições, também quer expressar seu ponto de vista. Se a esposa é de outro partido, mas nem beijinho tem mais, não tem essa não. É verdade, e é exatamente o que você fala. Aquele parceiro que está acostumado a ser dominante na sua expressão e na sua comunicação. Ou seja, a mulher, né? Não sei, né? Aí vai de cada um. Ou seja, a mulher. Aí percebe que o outro está tentando ganhar espaço também, e aí aquilo vira vira um ringue, né? Vira uma luta ali entre ambos. O ponto positivo, né? Vamos fazer um intervalo, é isso? Estão me pedindo para fazer um intervalo. Dá licença, deve estar dando confusão no State Master com esse negócio de candidato A ou B. Nós vamos fazer então um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com esse tema empolgante que são os efeitos das eleições 2018 nos brasileiros, na vida das pessoas, na vida dos casais, aqueles que estão casados, aqueles que estão noivos. Tem muita pessoa desfazendo o casamento. Namoro rompendo. Não, como assim? Você vai votar em quem? Eu vou votar em quem eu quiser. Então não vai não, que comigo você não vota. É uma comoção generalizada, gente. É interessante o Show Mais tocar nesse assunto, porque está todo mundo preocupado com aquilo que a gente está falando, mas está todo mundo exercendo os seus papéis, o que está certo, eles estão discutindo a democracia. Mas não precisa de violência, não precisa de ofensa. A violência que a gente diz pode até não ser física, violência verbal, inclusive entre os próprios candidatos, né? Sim. Tudo muito provocativo, né? Muito. Sempre para enfraquecer o outro, né? Apontar a falha no outro e de forma a subjugar mesmo, claro, de forma a agredir. Nem outro pode ser tão ruim assim. Sim. Não é verdade? Desculpa, pode falar. Não. Não, que é isso que acontece na hora que as pessoas vão se comunicar e vão expressar suas opiniões. Não é preciso que você esteja certo o tempo inteiro, né? Para cada fato, para cada situação, existem diversos pontos de vista, ninguém é dono da verdade. Então, a gente está vendo que o respeito, a humildade, a tolerância política e a tolerância e o respeito pela opinião do outro estão se perdendo demais. Muita provocação pela mídia, pelas redes sociais. É verdade. Na última Copa do Mundo de futebol não aconteceu muito essa comoção, porque a gente já vinha desiludido com a seleção brasileira. Mas campeonatos mundiais anteriores mexiam, é lógico, de uma outra perspectiva, né, de um outro ângulo, de um outro enfoque, mexia com a população do país todo. Sim. Os bairros eram transformados em bandeiras, calçadas, pintavam fachadas de casas, não é? E dessa vez está acontecendo isso, acho que pela primeira vez na história, também pela primeira vez na história, é uma eleição muito importante para os destinos do nosso país. Então talvez seja isso, não é? Que esteja envolvendo dos pés à cabeça cada um daqueles que vão votar. Sim, a ansiedade tem motivo, né? Não é uma questão das pessoas estarem nervosas ou ansiosas à toa, né? O momento tem a sua devida importância, mas eu acho que é importante a gente lembrar que há vida após as eleições. Então, aquela pessoa que você estava ali num sábado brigando, né? Quase se pegando por conta de um ponto de vista e da sua necessidade de ser o dono da verdade, da sua necessidade de estar certo a todo custo, depois das eleições, independente do que vai acontecer com o Brasil, a pessoa vai estar ali na sua convivência. E aí, até o tal do dia da votação,
Já aconteceu de tudo ali para se provocar, para magoar, para chatear uma outra pessoa e depois ela está ali na sua convivência. E eu acho... uma vez machucado é duro recuperar. Exatamente. Você solta lá por nervosismo, solta você não sabe nada, você não entende nada. Ou depois vai ser uma cobrança eterna. Sim. Eu tenho procurado orientar as pessoas a procurarem ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência. De repente fazer um pouco mais de silêncio no momento em que percebe que a conversa está ficando mais acalorada, se resguarda um pouco mais, não tenha tanta necessidade de atacar, também não se sinta tão vulnerável pela opinião do outro, claro. Né? Não é todo mundo que está falando para te apedrejar ou para te provocar. Então, acho que as pessoas estão precisando recuperar um pouco desse centro, respirar um pouco mais, ter um pouco mais de silêncio interno, porque está tudo muito acalorado, né? Até o final, até a gente chegar ao dia das eleições, de fato, muita briga ainda pode acontecer. Eu acho que agora tem um caso do discípulo, né? Veja só a importância. O discípulo foi perguntar ao mestre, não é? Mestre, qual é a fonte da felicidade, da tranquilidade? Ele diz, meu discípulo, é você não discutir com ninguém. Não discuta com nenhum idiota, não, que isso faz mal para você. Mestre, diz o discípulo, eu não concordo com essa opinião. O mestre responde, você tem toda a razão. Começa não discutindo com ele. Exatamente. Não é? Agora, colocar pontos de vistas na área da saúde, na área de segurança, um acha importante uma área, o outro acha outra. São todas as áreas importantes. Exato. Elas se casam. Não é? Ninguém é feliz, vive bem, uma família sem saúde, sem atendimento médico. Não é? As crianças precisam de escola. Exato. Não é? Os idosos precisam de um atendimento especial, assim como as crianças. O país só vai respirar essa felicidade na medida em que todas essas áreas forem agraciadas, não é? E tiverem seus problemas básicos resolvidos. Sim, as conversas poderiam propiciar muito mais união ou uma expressão de um sentimento geral de fé, de esperança, de uma harmonia entre todos no sentido assim, todos desejam ver um Brasil melhor, todo mundo quer um país que atenda às nossas necessidades e quer ver as coisas de um outro jeito. Mas enquanto tiver uma separatividade nesse nível de violência psicológica uns com os outros, a união já não parte nem de nós, a compreensão já não parte nem entre a gente. Claro, aliás, né? Eu vou partir desse princípio. Disse-lhe muito bem essa violência psicológica. Alguém vai perder. Candidato A ou B, alguém perde nos dois níveis, tanto o nível federal quanto o nível estadual. Alguém perde, logicamente, não pode dar empate, não é? O problema é que os perdedores, sejam eles quais forem, não estou levantando polêmica aqui, vai ser problema também, né? Sim. Porque vai sempre ter, enquanto houver, melhor dizendo, né, uma necessidade de se provar que foi o dono da verdade, que a minha escolha foi a melhor de todas e que eu estou salvando o Brasil, enquanto você, que está do outro lado da ponte, quer acabar com o país, enquanto a conversa girar nesse nível, tudo que poderia haver de resolução e de união entre nós só se perde cada vez mais. Claro, então né? que haja, acima de tudo, aceitação. Lógico, né? A confusão que a gente já está fazendo dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso grupo de amigos, dentro de ambientes em que os nossos vínculos são positivos, aquilo que a gente já está destruindo aqui entre nós só vai repercutindo cada vez mais. Vai abrangendo o coletivo de uma maneira cada vez mais destrutiva, independente de quem ganha ou que perde, porque não é uma questão de partido político, é uma questão da forma como a gente se trata. Agora, essas acusações recíprocas, não é? Graves, algumas, outras nem tanto, é que nesse período qualquer acusação toma uma dimensão extraterrestre, extrasensorial, não é? Podem prejudicar realmente uma pessoa. Até provar que focinho de porco não é tomada, demora. Sim. Quanto menos ficar se justificando ou ficar ali tentando provar a sua palavra a todo custo, tentando prevalecer a sua opinião, o seu posicionamento, acho que agora que a gente está ali num prazo menor até o dia D, acho que quanto mais puder se resguardar para preservar as pessoas que são importantes na sua convivência, acho que é um caminho de equilíbrio. Agora, como as pessoas chegam em seu consultório? Que tipo de
de raiva, que tipo de ódio, que tipo de tristeza em relação às eleições, aos candidatos, as pessoas carregam? Elas não se conformam com o ponto de vista de quem pensa diferente dentro da mesma família. Então, tem casais que não estão se falando, né? Tem um relacionamento que eu acompanhei que rompeu por conta de divergência política, e aí a coisa sai da questão política e vai para ofensas que são pessoais. Então, aquela pessoa que tem um posicionamento diferente nunca estudou história, nunca pegou num livro de sociologia, não sabe o que é antropologia. Então, a discussão vai tomando proporções extremamente ofensivas em nível pessoal. E as ofensas vão pululando. E aquilo vai mexendo com o relacionamento. Então, quando essa situação chegou para mim, eu deixei bem claro para a pessoa que o relacionamento jamais estava acabando por conta de posicionamento político. Estava acabando por conta de todas as divergências que eles tiveram ao longo da história. E que a discussão, que foi a discussão final, que culminou no rompimento, teve este tema, mas não era o motivo. Porque era um casal que sempre disputou conhecimento. Acabam virando válvula de escape. Exatamente. Gente, não é só casal, não, marido e mulher, noivo, noiva, namorado, namorada. Às vezes é pai, filho, Sim. Pai e avô, neto e avô, neto e bisavô até, não é? É complicado isso. As famílias estão absorvendo de uma maneira muito esportiva, não é? Ou seja, esportiva no mau sentido, de ter de ganhar, de ter de ganhar, de ter de ganhar. Competitiva, esses posicionamentos. Isso é muito ruim. Vai dilacerando e depois as cicatrizes vão ficar pós-eleição. Olha lá o que a doutora está falando. Aí vai ser um problema. Aí vai gerar um outro tipo de cuidado para essas pessoas que quem foi muito ofendido, quem foi muito magoado, muito agredido, tanto agredido quanto o agressor, vão precisar lidar com as consequências dessa violência psicológica que aconteceu durante todo o período. O lado positivo dessa situação é que a pessoa que tiver coragem de encarar a ferida, né, já não vai mais ter o assunto político como uma válvula de escape, vai poder cuidar do verdadeiro problema que já tinha dentro daquela relação, dentro daquela amizade, dentro daquele departamento. E, de repente, pode aprender até a se expressar de uma outra forma. Agora, há um outro ponto positivo que nunca soube-se tanto sobre política como agora. Não é? O que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, não é? O quanto um presidente da República, eles não podem prometer muito, porque eles não estão sozinhos, não é só querer e assinar que vai funcionar. Depende do Congresso Nacional, depende da Câmara dos Senadores, não é? Há todo um processo entrelaçado de mando que tem de haver uma concordância para que as leis sejam aprovadas, não é? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque, repito, as pessoas não davam muita importância para a coisa, por isso que a coisa foi degringolando, não é? Agora não, tem uma conscientização bem maior. Em todos os níveis está se falando de política. Isso é importante, né? Sim, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação, hoje em dia as pessoas também têm muito mais liberdade de expressão. O lado positivo justamente é você poder aprender, poder compreender o que cada função tem em termos de responsabilidade social e de leis e legais, né? Mas, ainda assim, a nossa expressão precisa ser cautelosa, porque por mais informação que a gente tenha acesso, não significa que a gente domina aquele assunto a ponto de brigar pela verdade do que está saindo da sua boca. E depende de quantas fontes você tem também. Se você está acostumado a uma emissora X, ou Y, ou D, ou beta, né, você vai ter uma visão. Aí o outro vem com uma outra visão. Mas o que eu vi não foi isso não, porque você está me contando errado. Por isso que tem de haver o consenso, principalmente no seio familiar, gente. E quantas brigas também em locais públicos. Isso não pode acontecer, gente, pelo amor de Deus, né? Um favoritismo que está se tornando pessoal. Né? Já tá num nível que quando a pessoa vai tomar consciência do nível da conversa, não está mais se falando em nenhuma preocupação pelo país, em nenhum desejo de benfeitoria pelo Brasil. Já virou algo que é completamente pessoal. Agora, a pessoa mais afetada que procura a doutora, tem de levar o companheiro, a outra parte, para que seja curada também?
A gente tenta orientar, porque a orientação, o protocolo né, que ambos possam rever a forma como se comunicam e, se necessário, a gente recebe o outro lado dessa relação também para poder fazer esses ajustes nas melhorias de comunicação e principalmente poder trabalhar esses aspectos da comunicação não violenta, trabalhar como equilibrar melhor esses aspectos da violência psicológica entre os casais. Então, quando ambos procuram ajuda, é sempre muito interessante, mas na maioria das vezes, quem vem é o mais frágil, né? Quem já está fragilizado, já está magoado, né? É o mais atingido. O agressor nem sempre aceita ajuda. Agora, fala-se muito também em empatia, né? Empatia. Às vezes, você nem ouve a proposta do outro candidato, porque você já não gosta logo de cara. Ah, não tolero fulano, não tolero ciclano, não quero nem... Nossa, eu não quero nem ouvir. Também é uma falta de respeito para o outro, né? Independente das questões políticas, está havendo no mundo uma falta de empatia, né? As pessoas, elas se solidarizam a um tema, a uma causa, e elas se transferem em termos de personalidade para aquilo e deixam mesmo, né, de ter cuidado com a troca na hora de se comunicar e de lidar com o tema, de expressar uma opinião. Conversar sobre qualquer coisa que seja que tenha a ver com uma causa específica. As pessoas se perdem um pouco, né, nessa coisa de ouvir o outro, o que o outro está dizendo, o que o outro está sentindo. Porque você está realmente percebendo o outro, não quer ver, só está enxergando o seu próprio ponto de vista e chamando isso de a verdade. Então, quebra aquela troca que pode ser muito agradável com o outro, independente do tema. Na realidade tem de espólio. Eu concordo com o que você está falando, só naquela parte, naquele particular, nos outros pontos não, mas vou respeitar. Exato. Vou respeitar, não resta a menor dúvida. Depois, então, das eleições, nós conversaremos. Sim. Aí já fica uma promessa, né? É verdade. É uma expressão de que você preserva a relação, né? Independente do que quer que aconteça. As opiniões são diferentes para tanta coisa na vida, né, Darcy? A gente não precisa toda hora se pegar para fazer valer uma verdade e grudar naquilo para sempre, né? Menos radicalismo. Já são tantos os nossos problemas, todo mundo tem problema e olha, é o que não falta. Sim. Aí você vai colocar mais um, cuja solução não depende de você, depende em relação ao voto. Não é? Você não pode fazer todo mundo votar naquele candidato, de repente não vai dar o candidato que você quer. Sim, e outra, precisa fazer com que o outro, que é aquele outro de quem você discorda, aquele outro seja ou burro, ou mal informado, ou que não sabe o que está falando, ou que é louco. Não precisa colocar a pessoa de quem você discorda numa situação de quem está sempre abaixo de você. Agora, quando o paciente vai a seu consultório já com um acúmulo exacerbado de problemas políticos, né, aos quais essa pessoa é acostumada a resolver. Aliás, nem sabe por que entrou nesse rolo todo. Às vezes é isso. Qual é a metodologia? Qual é o processo que você usa? Num primeiro momento, a pessoa quando chega, ela está ali, né, com uma mágoa mais acentuada, com um emocional mais transbordando, a gente precisa fazer uma desintoxicação emocional ali de tudo que está ali acumulado, de tudo que a pessoa está ali por estresse, sobrecarregando em si mesma. Então, a gente vai deixando a pessoa... Não dissuadi-lo da opinião... Jamais. A opinião do paciente ali é dela, é a verdade dela. Preservado estará, né? Totalmente. A gente tem um respeito muito profundo pelo que o paciente leva ali para as quatro paredes do consultório, né, para a salinha. Então, a pessoa vai fazer uma desintoxicação emocional, vai colocar aquilo tudo para fora e depois a gente vai ver de que maneira que ela pode se colocar nas relações sem se sentir o tempo inteiro ameaçada ou magoada ou subjugada, para se expressar de uma maneira em que ela não esteja tão vulnerável as opiniões ou as expressões alheias. Com o aparecimento dessa fatia, não é, de problemas de uma pessoa, existe um ponto positivo dela esquecer dos outros problemas que ela supostamente tinha? Eu acabo lembrando, né, Darcy? Infelizmente, eu sou obrigada a dizer que a pessoa está usando a política para fugir de outros problemas que são os reais que pode acontecer, dela, né? Porque tudo bem que quando ela leva a questão política, ela esteja falando do Brasil, ok, nós entendemos, mas num nível simbólico, é uma válvula de escape que ela está precisando olhar para as feridas dela de qualquer forma, né? Eu sempre lembro
o paciente Depois diz. as pessoas são influenciáveis, né? Aí começa a acusação. Então, você está pensando assim por causa da tua amiga, aquela lá, né? Aquela fulana de tal. Está influenciada, né? E a coisa vai crescendo, né? Vai crescendo, porque aí entra sogro, entra sogra, entra cunhado, entre a nora. Aliás, hoje é o dia da nora. Ah, é? É, pelo menos foi o que eu vi lá no sabia. Face. Então, a todas as noras, né, um abraço do Show Mais. Legal. E você? Você você assimila, você absorve todos esses problemas no seu dia a dia? Não, Darcy, assim, o que eu sinto durante ali, durante o atendimento é que a carga mesmo do que vem é mais densa, mais pesada, tem muito estresse, tem muita demanda emocional. Você não vai mudar de opinião? Mas eu tenho o meu eixo, né? Eu tenho o meu centro, então é como se os conteúdos que chegam, né, fossem uma onda, né? Eles passam por mim e a pessoa continua dentro do caminho dela e eu me mantenho no meu. É que às vezes pode chegar um ou outro exemplo, um ou outro dogma que você não tinha, um axioma, você fala, pera lá, eu não tinha prestado atenção nisso. Isso é muito legal, porque são 13 anos de consultório, né? E não há um semestre da minha vida que eu não tenha aprendido algo com algum paciente, né? Que a pessoa traz um ponto de vista de uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tem coisas tão simples que a gente não nota. Coisas assim, inimagináveis, de quaisquer temas. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e fala, nossa, é verdade, você me acrescentou bastante com a sua visão sobre a vida, com o seu ponto de vista sobre esse tema X. Eu aprendo muito com os pacientes, mas o que a gente nunca faz enquanto profissional é interferir com a nossa opinião ou o nosso posicionamento de alguma coisa para que esse limite entre o paciente e o profissional esteja sempre bem claro. Você pega, guarda para ser analisada. Mas tem uma troca, sim. Eu aprendo bastante coisas. É interessante, porque todo mundo tem algo importante a falar. É tudo muito rico, sim. Mas essa riqueza, Dárcio, vem da empatia, porque não precisa estar lá dentro do consultório, né? Você pode estar ali tomando um café, pode estar comendo um pastel na feira. Concordo com você. Aliás, e aí você está ali numa conversinha de 5 minutos enquanto você pega seu pastel, a pessoa pega o dela aqui, e a empatia enriquece mesmo as conversas. Eu sempre falo aqui, um livro, um filme, um conselho de um amigo, uma frase que você ouve no metrô, podem mudar a sua vida. É verdade, e eu acredito mesmo, concordo totalmente com você. E outra coisa, o grande amor de nossas vidas, caso você não tenha encontrado ainda, não é no sábado que você vai toda bonita, perfumada, num baile que você vai encontrar. Você vai encontrar na segunda-feira ou na terça, manhã chuvosa, dentro do metrô, não é? Toda pisoteada, você encontra essa pessoa. Ou seja, não tem protocolo para a felicidade. Não tem protocolo. E a felicidade, ela depende muito da expressão das nossas verdades, né? Da nossa autenticidade. Puxa vida, aprendi bastante. Aliás, eu venho aprendendo desde o primeiro Show Mais. Eu também aprendo bastante quando eu venho aqui. É bacana. Eu queria agradecer muito a doutora Alessandra Breu. É Flu ou Fio? Florentino. Florentino, bonito. Psicóloga e psicopedagoga que veio falar do efeito ou dos efeitos das eleições 2018 no povo brasileiro. Doutora Alessandra, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu quem agradeço. Estou mais aliviado agora. Vou torcer pelo meu candidato, mas sem trauma, sem nada. Isso, muito bom. Muito obrigado. Obrigada Gente, a você. Eu volto daqui a pouquinho, às 18h45, com as manchetes das notícias, das principais notícias do J Mais ABC. E às 19 horas em ponto, no J Mais ABC, que vai mostrar para vocês todas as notícias importantes do dia. Portanto, uma boa noite, repousar em paz e se vediamo. Tchau, bella!